Afinal, Deus existe ou não existe? Bem, é bom deixar claro alguns pontos antes de começar. 1. Qual o conceito que temos de Deus? Existem 4 formas de pensar Deus, cada uma com suas variantes. Não existe Deus. Ateísmo. Existem vários deuses. Politeísmo. Existe um só Deus. Monoteísmo. Só existe Deus ou tudo é Deus. Panteísmo. 2. O Deus do monoteísmo é o mesmo para todos? Dentro do monoteísmo, existem 2 correntes, os deístas e os teístas. O deísmo é uma postura filosófico-religiosa que admite a existência de um Deus criador, mas rejeita a ideia de revelação divina. É uma doutrina que considera a razão como a única via capaz de nos assegurar da existência de Deus, rejeitando para tal fim o ensinamento ou a prática de qualquer religião organizada. Isso deixa clara a distinção da corrente teísta. É o deísmo que vou estar defendendo nesse vídeo. 3. Posto isso, o problema todo consiste na dificuldade de comunicação. Se considerarmos como existente tudo aquilo que pertence ao universo físico, então, neste sentido, uma pedra existe, porque ela está dentro da fenomenologia universal. Mas Deus não está, logo Deus não existe. E é neste sentido que a teologia deísta usa a expressão Deus é, excetuando-se os deuses do panteão politeísta mitológico antigo, que eram fruto do próprio universo, e o Deus autogerado do panteísmo, o Deus monoteísta, em geral, segundo os conceitos religiosos, quaisquer que sejam, precisa e tem que ser imaterial, ilimitado no tempo, eterno e no espaço, e teria que estar fora extrínseco do universo para poder criá-lo. Neste ponto, pelo menos, o deísmo e o teísmo são concordantes. Isso é lógico porque seria impossível um Deus criador intrínseco, pertencente à sua própria criação. Este Deus monoteísta assim concebido é inapreensível pela observação científica, portanto, não é passível de comprovação pelas leis naturais. Isso só seria possível se esse Deus fosse de alguma forma material e estivesse limitado no tempo e no espaço do próprio universo. Aí sim, a ciência poderia facilmente encontrá-lo. Vê-se que estes atributos estabelecidos como premissa, desde os primórdios dos tempos, há milhares de anos, para a existência de um Deus verdadeiramente criador, nada tem a ver com o conceito insinuante moderno de um Deus das lacunas. Atente-se para o fato de que eternidade não é o mesmo que infinitude de tempo. Eternidade é estar fora da dimensão temporal, aquém e além do próprio tempo, não ter começo e nem fim. A eternidade é a dimensão exclusiva de uma força divina que criou o tempo. Infinitude temporal, por outro lado, se aplica às coisas criadas, aquelas que tiveram um começo, mas que podem não ter um fim. Sendo mais pragmático, suponhamos que a sua geladeira seja tudo o que existe, que ela represente todo o universo material. Agora, desmonte totalmente a sua geladeira. Você vai constatar que é impossível encontrar a pessoa ou as pessoas que a fabricaram. É exatamente a mesma situação. A ciência não pode querer dissecar o universo para encontrar Deus. Da mesma forma como o construtor da geladeira não pode ser encontrado dentro dela, Deus, também, não pode ser encontrado dentro do universo. Todo criador está separado da sua obra. Um pintor não pode ser encontrado em seus quadros. Um escultor não pode ser encontrado em sua escultura. Um escritor não pode ser encontrado em seus livros. Quebre totalmente a Pietà, reduza-a até o nível de suas partículas atômicas e você nunca vai encontrar um Michelangelo lá. Pegue a Mona Lisa, examine-a com os seus microscópios mais potentes e você não vai encontrar um Da Vinci lá. Aí depois de fazer isso, você vai dizer que não existiram nem Michelangelo e nem Da Vinci? O que pode ser encontrado nas obras é a assinatura do autor. Certos detalhes muito sutis e particulares podem identificá-lo. Pergunte aos curadores de museus. Deus pode ser encontrado apenas por especialistas, que conhecem os detalhes inerentes a ele. E é aí que entra o fenômeno da fé. Fé não é o mesmo que crença. O verbo crer evoca a ação de 2 outros verbos, o duvidar e o aceitar. A crença é cega.
fecha-se os olhos para qualquer coisa duvidável e aceita-se sem mais delongas. A fé é inteiramente diferente. A fé significa confiança absoluta. Alguma coisa muito forte em nosso íntimo nos assegura, sem sombra de dúvida, de algo que a nossa razão não consegue explicar, por mais que nos esforcemos. Todos os estados de profunda epifania são estados de fé. Podemos não saber traduzir estes estados em palavras, podemos não saber comunicar a outros a certeza daquilo que sentimos, mas não podemos negar a nós mesmos o que sentimos. Bem, mas estamos tratando aqui de evidências plausíveis de Deus. Céticos cobram provas materiais da existência de Deus. Provas científicas, segundo a metodologia científica, como se Deus possuísse um corpo material que pudesse ser analisado em laboratório. É esta a condição para céticos e ateus poderem acreditar em Deus? Eles querem porque querem que se prove Deus objetivamente dentro do universo? Impossível. Nem um autorretrato ou uma autobiografia, por exemplo, servem como evidência de um Criador, porque não é o que eles querem. Eles querem uma prova material do autor dentro de sua própria obra. E isso é impossível, porque nestes dois casos, o autor não está presente fisicamente em suas obras. Qualquer um que forçar um pouco mais a lógica, verá que a própria impossibilidade da ciência em provar a existência de Deus é que é uma das maiores evidências de sua própria e possível existência. A ciência já provou, mas provou cientificamente mesmo, que o universo teve um evento de criação, termo usado pelos próprios cientistas, e que este evento de criação, sem sombra de dúvidas, foi inteligentemente dirigido. A segunda lei da termodinâmica, entropia, mostra claramente que o universo iniciou-se num estado de ordem absoluta e que está marchando impreterivelmente para o caos. Desta forma, é impossível que este ordenamento inicial tenha sido obra do acaso. O acaso exigiria um tempo anterior de desordem, o que inverteria a segunda lei da termodinâmica. De onde veio este ordenamento primordial? É impossível se pensar em outra coisa que não um absoluto poder e absoluta consciência anterior ao evento de criação. Mesmo diante da magnitude destas evidências físicas, os ateus ainda querem que a ciência prove Deus objetivamente no universo. Ou se aceita isso a saber, um Deus objetivamente não existente, mas que verdadeiramente é, aquém e além do próprio espaço-tempo. Ou se aceita que a própria matéria inconsciente tenha por puro golpe de sorte, acaso cego, se autocriado, se autoproduzido ou se autoprogramado. O que é matematicamente muito improvável. A própria ciência já demonstrou que um monte de partículas flutuando no vácuo quântico primordial muito provavelmente não teria, por si próprio, a capacidade de se autoajustar para produzir a complexidade do universo com a sua infinidade de formas e funções. 1. Existem provas científicas da existência de Deus sob qualquer forma ou conceituação? Não. Existem provas científicas da não existência de Deus sob qualquer forma ou conceituação? Também não. 2. Da mesma maneira que a afirmativa dos teístas de que existe Deus não tem respaldo científico, a afirmação dos ateus de que não existem deuses também não tem nenhum respaldo científico. Logo, tanto a afirmativa dos ateus quanto a dos teístas são baseadas na fé e não em provas científicas. Crer na existência de Deus ou crer na inexistência de Deus ou deuses é uma crença. 3. Ateus gostam de dizer que não crer em Deus não é o mesmo que crer na inexistência de Deus, mas isso é apenas um truque semântico. O fato é que defender a existência de Deus ou a sua inexistência não é uma questão científica, mas uma questão de acreditar mesmo, independente de qualquer truque semântico. Enfim, exigir provas científicas da existência de Deus é tão absurdo quanto exigir provas da sua inexistência. Este é todo o objetivo da minha postagem inicial. Deus não é passivo de provas científicas, pelas razões apresentadas. Se você gostou do vídeo, considere dar um like e se inscrever no canal para apoiar esse tipo de conteúdo. Obrigado.